The most wonderful time is the most wonderful time of the year. Se você não reconheceu minha voz, era eu cantando. Bem-vindos à MP Church. Vamos lá, iPad, começa aqui, liga para mim. Glória a Deus. Bem-vindos a quem está nos assistindo através das redes sociais, onde quer que você esteja nos acompanhando. É muito bom saber que você está aí do outro lado. Estava com saudade de pregar, né? Tem muita coisa acontecendo na nossa igreja e às vezes a gente fica sem trazer uma palavra à igreja. E orando essa semana, esses dias, o que trazer, né, nesse domingo que antecede a nossa cantata de Natal. E aí o Espírito Santo, né, eu nessa época do ano tenho manias de ficar ouvindo, eu e minha família temos o costume de ouvirmos músicas natalinas. E aí estávamos ouvindo essas músicas e essa música veio ali, The Most Wonderful Time of the Year. E eu comecei a ouvir essa música e fiquei tão impactado, eu falei, poxa, é a época mais maravilhosa do ano. Não sei você, mas na nossa família a gente gosta muito dessa época do ano. E eu comecei a agradecer a Deus, né? E esses dias aí nós preparamos a nossa casa, começamos a arrumar, vou falar um pouco sobre isso. E hoje eu tenho que ter, assim, bastante tempo para falar com vocês, porque é uma oportunidade única que eu tenho de falar de um assunto como esse. Então eu peço encarecidamente que você me dê tempo hoje para conversar contigo. Eu pretendo dar uma aula hoje. Eu espero que você saia daqui hoje aprendendo alguma coisa nova, que talvez você nunca ouviu antes, né? Porque me tomou bastante tempo preparar essa mensagem. Então, nós temos o hábito de arrumar nossa casa. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com isso e foi baseado pensando talvez em você que me assiste do Brasil. Eu descobri que 68% das pessoas que me seguem, não me seguem, me assistem, mas não me seguem, tô ligado. Elas são do Brasil, pessoas que me acompanham já há um bom tempo nas minhas redes sociais. Eu vejo pelas visualizações que eu tenho nos meus vídeos, são bastante grandes no Brasil. Muitos não me seguem, mas vão lá ver o que eu estou falando, né? Então, bem, né? Vão me bisbilhotar, mas não quer me seguir, me segue aí, dá um like. Você que não me segue na igreja, pergunta a pessoa que está do teu lado, você segue já o pastor? Nem sabia que ele tem rede social. Vai passar a seguir hoje, vai dar um like lá nos meus vídeos lá. Vai ajudar a divulgar a palavra de Deus, que eu só uso as minhas redes sociais para falar da palavra de Deus. Então, segue lá, acompanha. Então, eu pensando nessas pessoas, eu sei que muitas têm dificuldade com essa época do ano. E talvez você tenha dificuldade com essa época do ano. Porque a forma que você cresceu, as coisas que você já sabe, talvez você chegue a essa época do ano, tenha algumas resistências com algumas coisas que a gente faz na igreja. Como eu disse, eu gosto, talvez pelo fato de eu ter me convertido nos Estados Unidos, vim para cá muito jovem, isso faz parte da cultura americana. Então, para mim foi muito bem tranquilo aceitar tudo isso. Mas tem pessoas que vieram já de um contexto diferente. Eu respeito esse contexto, eu espero que você a partir de hoje entenda, possa discutir sobre isso abertamente, entendendo o que a gente vai aprender hoje através dessa mensagem. Então, não tenho dúvida que Natal é uma época importante. Mas antes da gente celebrar cantando, que é o que a gente vai fazer a semana que vem, a gente tem que preparar os nossos corações para o Natal. A gente tem que entender realmente o que não é apenas uma festa, é uma mensagem a ser dada. É mais do que um evento, é umas boas novas que nós precisamos de compartilhar. Eu sei que talvez, como eu disse, a sua casa foi enfeitada, se você tem esse costume. Lá em casa a gente fez, né, os enfeites que a gente tem, só que a gente tem 2 cachorrinhos que são meliantes. Eu tenho um que é santinho, mas 2 que são meliantes. Se você quer um cachorro abençoado na sua vida, não compre bulldog francês. Aqueles cachorros não são de Deus. Eles já têm aquela cara ali já para dizer, aqui é o cross. Gente, elas destruíram tudo que a gente preparou lá, assim, sabe? Boa parte, né? A gente falou, ai meu Deus, é a lição que Deus quer nos ensinar, né? Mas realmente é uma época importante para a gente gosta de decorar, eu, minhas filhas, é a época que a gente tira dos armários as árvores, os enfeites, as luzes. E a gente gosta de deixar a nossa casa bem bonita. Tem umas pessoas que têm umas manias estranhas, né? Coloca esquilos nas árvores, eu nunca vi isso. Eu não falei quem ela riu, ela se entregou. Né, Catiúcia? Cheio de esquilinho nas árvores dela, umas coisas malucas. Cada família com as suas doiduras, né? Mas talvez também essa época do ano arremeta no seu pensamento uma época gostosa na sua vida, que você se lembra dos seus pais, da sua família.
Eu me lembro, né, que na época que eu ainda cria em Papai Noel, eu ficava ansioso por essa época, para olhar debaixo da cama. Quantos tinham presente debaixo da cama? Nossa, eu sou da época dos brinquedos estrela, gente, eu sou velho demais. Quantos lembram dos brinquedos estrela? E era uma época gostosa, uma época que, preparando essa mensagem, eu me arrebatei a muitos momentos importantes da minha vida. Mas antes de prepararmos nossas casas e pensarmos nisso, nós temos que nos preparar no coração. Porque para nós o Natal não é apenas sobre lembranças, é a maior notícia da história. Eu tenho um texto para nós começarmos hoje a pensar sobre isso. João 1,14 diz o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar para o Espírito Santo revelar essa palavra no teu coração hoje. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, por aquilo que acabamos de ler, o verbo, a palavra de Deus, Cristo se encarnou e habitou entre nós. E nós pedimos que o Senhor possa falar com quem quer que me ouça hoje, através dessas redes sociais, dos canais que estarão sendo divulgados, esta palavra, e os que me ouvem aqui hoje. Possamos entender o peso dessas palavras, em nome de Jesus. Como eu disse, a razão que eu decidi falar sobre esse assunto que eu vou falar hoje, é que apesar de ser um evento tão importante da história da humanidade, o nascimento do Salvador, muitos ainda têm muita resistência quanto à celebração do Natal. E eu entendo os seus argumentos. Eu quero que você entenda que eu parto do pressuposto que eu fui pesquisar, entender o que você pensa a respeito do Natal. Não precisa acabar o culto e você vir, deixa eu te explicar sobre... Eu fui estudar tudo sobre o que você pensa, talvez. Mas agora me dê a oportunidade de falar com você a respeito desse momento tão importante da história. E os argumentos são sempre os mesmos, como eu disse. A Bíblia não manda celebrar o Natal. Natal é uma festa pagã. Jesus não nasceu em dezembro. Eu quero discutir com vocês sobre isso. Eu quero conversar com vocês, ensinar para vocês algo talvez que você nunca tinha parado para pensar. O meu objetivo nessa mensagem, eu deixei aqui bem claro, não é tentar convencer ninguém, mas quero trazer alguns argumentos para te ajudar a pensar sobre o que eu estou falando e quem sabe poder te ajudar e te equipar para ajudar outros que talvez pensavam ou pensam como você a respeito disso. Primeira coisa, vamos lá. Jesus provavelmente, quase que certo, não nasceu em dezembro. Quantos já sabiam disso, né? Gente de igreja que ensina a palavra de Deus sabe disso. Tem uma música que fala assim, eu cheguei numa época da minha vida a achar que Jesus nasceu em Belém, mas Belém do Pará. Sério. Jesus para mim era brasileiro. Estava lá no Rio de Janeiro com os braços abertos. E Jesus nasceu em Belém. Eu falei, nasceu aqui no Pará. Jesus é brasileiro. Mas tem esses choques que às vezes a gente descobre durante na vida, né? Quando eu descobri que Jesus não nasceu em Belém do Pará, eu falei, de onde que ele nasceu então? E hoje a gente está descobrindo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Vamos lá, falar da data do nascimento de Jesus, porque ela não é o foco bíblico. A Bíblia não nos dá a data exata do nascimento de Jesus. Mas ela nos dá dicas, nos mostra alguns indícios de quando Jesus possivelmente nasceu. E eu vou ser meio ousado hoje, eu vou mostrar de forma bíblica, na Bíblia, quando que Jesus nasceu. Embora não mostre claramente, eu vou mostrar para vocês quando Jesus nasceu. O que é importante é que na mentalidade hebraica, porque a gente às vezes pensa, a Bíblia não mostra a data, não dá os dias exatos, isso não é descuido, isso é intenção divina. Deus quis assim, mas nos deu indícios de quando Jesus nasceu. Porque na mentalidade hebraica, que é bem diferente da nossa, o foco não estava no dia, e sim no acontecimento daquele dia que surgiu. O verbo se fez carne. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero que você entenda. O calendário judaico é diferente do nosso. Talvez você não saiba, mas o calendário judaico até hoje, nos nossos dias, ele é lunar, solar, e o nosso é solar. O judaico, ele tem uma contagem de dias diferente do nosso. Os dias no calendário judaico tem 354, o ano tem 354 dias, o ano deles, porque é lunar solático. O nosso é o gregoriano, que tem 365 dias, com exceção do ano bissexto, que a gente tem um dia a mais. Quantos nasceram aqui dia 29 de fevereiro? Tem a irmã Ana, né?
A Ana só faz aniversário de 5 anos ou 6 anos? De 5 anos, né? 4 anos? 4 anos. O marido dela está ali, 4, pastor. Você estudou não? 4 anos. Não fica velha nunca, né? Já pensou? Que benção. Ou quando fica, já fica numa paulada só. Já vem 4 anos de uma vez. É interessante, né? A conta chega de 4 em 4 anos. Tem 30, deu outro 34. É o susto, né? Mas bem, a primeira coisa, então, entenda que os calendários são diferentes. Porque o que eu quero mostrar para vocês hoje, você vai precisar me acompanhar com cuidado. O calendário judaico é diferente do nosso. Os meses do calendário judaico são diferentes do nosso. O início do ano do calendário judaico é diferente do nosso. Isso traz totalmente uma mudança para a gente começar a detectar quando Jesus nasceu. E eu vou mostrar que não é 25. E eu vou mostrar, não é só porque falaram que não é 25. Eu vou mostrar quando nasceu. Eu vou mostrar quando Jesus nasceu. Então, como eu disse, o judaico usa esses dias diferentes, mas só que com isso eles têm um cuidado diferente do nosso. Isso tem a ver com as festas judaicas. Porque eles usam um calendário lunar, solar, que fazem ajustes de 7 em 7 anos, e principalmente no 19º ano, eles põem um mês a mais, para não perder a sequência dos festas importantes, dos dias importantes. É por isso que no nosso calendário gregoriano, todos os anos você deve perceber que a Páscoa dá em dias diferentes. Todo ano você precisa de abrir o seu calendário e falar, quando é que vai ser a Páscoa esse ano? E você nunca entendeu isso, né? É porque nós estamos seguindo o calendário judaico dentro do gregoriano. Como o nosso não faz ajustes, o nosso modifica de anos em anos. O deles dá exatamente na mesma época. No calendário judaico não há mudança de data quando será a Páscoa. A Páscoa sempre é celebrada na mesma época, porque o calendário deles é diferente. Ajuste de horas. As horas do calendário judaico é bem diferente da nossa. Eles dividiam o dia em 12 horas diferentes. Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora. E a gente fica assim, e foi Jesus orar no templo na terceira hora. Você já leu isso na sua Bíblia? As Bíblias mais modernas ajustam quando é isso, para a gente entender na nossa mentalidade do calendário gregoriano ocidental. Mas a Bíblia tem uma contagem de horas do dia diferente. Outra coisa interessante, a Bíblia fala a respeito do dia, quando começava o dia, quando se põe o dia. Era no pôr do sol. No nosso não. O nosso é meia-noite. Quando é que acaba um dia? Meia-noite. Por isso que a gente fica aqui dia 31 de dezembro. Vai chegar 10, 9, 8, 7, acabou! Aí os judaicos olham para nós e falam assim, que esse povo doido, o que eles estão falando? Porque para nós o dia acaba meia-noite e ali começa um novo dia. No calendário judaico, na mente judaica não. Pôr do sol, acabou aquele dia. E começava assim então um outro dia. Queridos, é tudo diferente do nosso. É bem diferente do nosso. Com isso, as festas judaicas, principalmente as festas importantes, Páscoa, Tabernáculo, eu vou falar mais sobre isso, caiu exatamente na época do ano que precisavam de cair, na época exata que elas tinham que ser celebradas. Vamos lá, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando é que Jesus nasceu? Primeira coisa eu quero que você entenda a respeito de um acontecimento da Bíblia, que se deu em Lucas capítulo 2, verso 8. Que era um período das colheitas e das festas judaicas, que dava exatamente na mesma época do ano. Quando os anjos vieram e afirmaram que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, disseram aos pastores, então, verso de número 8, eu tenho projetado, ora, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho daquele lugar às vigílias da noite. Quem foi em Jerusalém da última vez, em Israel, da última vez comigo, teve a oportunidade de nós estarmos na parte palestina, na parte que era dominada até hoje pelos palestinos cristãos, e foram na caverna onde aconteceu, que é a caverna da Anunciação. A gente entrou dentro dessa caverna, onde os anjos apareceram e os pastores estavam dentro dela com os seus rebanhos. Naquele local foi dito isso. Só que o que acontece? É muito difícil se isso estivesse em dezembro, era quase que impossível. Pastores não iam para o campo em dezembro, porque lá em dezembro é muito frio, igual aqui, hemisfério norte. Quantos estão sentindo frio esses dias, né? Nós estamos de aquecedor ligado aqui dentro, de roupa de frio, ainda está meio friozinho, não é verdade? E se o pastor não melhorar a mensagem, está mais frio ainda, que a mensagem não está fluindo, né? Está frio.
É frio, esse lugar é frio. O norte é frio, Israel é frio, dezembro é frio para esses lugares. Então seria impossível. Então isso já descarta totalmente esse relato de Lucas, que foi um pesquisador, que saiu para pesquisar exatamente como foi o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu ministério. E ele entendeu que naqueles dias haviam homens onde? Nos pastos com os seus rebanhos. Isso é importante para nós. É mais provável e bem provável que isso se dava no início de setembro, entre setembro e outubro, quando inicia o calendário judaico. Olha outra coisa bem diferente. O ano judaico começa entre setembro e outubro no nosso calendário gregoriano. Então dentro desse período é onde estavam esses pastores ali no campo, que é a primavera, um período bonito para eles. Então naqueles dias Deus, olha que lindo isso, Deus escolhe o início de um ano para dar a maior notícia que a humanidade poderia receber. Porque na nós é setembro, outubro, que eles recebem o anúncio. Mas para eles era um início de um ano, onde eles receberam o anúncio. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Quando foi essa grande notícia? No início de um ano judaico. Eu acho isso extraordinário. Agora vamos lá para a gente entender exatamente o que eu estou mostrando na Bíblia. Outro acontecimento que tem a ver com o ministério de Zacarias. Quem sabe Zacarias? Zacarias é pai de João Batista. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 1, você pode ler aí depois, que todos aqueles que eram descendentes de Levi serviam no templo. Na época de Davi serviam no tabernáculo. E existiam então pessoas que trabalhavam no serviço sacerdotal, um grupo de pessoas que serviam porque eram descendentes de Davi, de Levi. Só que acontece que Davi percebeu que havia tumulto e havia meio uma desordem, porque todos que eram descendentes estavam ali servindo. Então em Crônicas, capítulo de número, 1 Crônicas 24, lê depois em sua casa, 1 Crônicas 24. O rei Davi mandou organizar em grupos de 24 ou turnos por sorteio aqueles sacerdotes que iriam agora, a partir de então, servir no tabernáculo e mais tarde no templo. E eles foram organizados de acordo com as famílias de Eleazar, de Itamar, que são filhos de Arão, também como a família ou a linhagem de Abias. Preste atenção nesse nome, Abias. Porque quando você lê a sua Bíblia hoje, que você vai chegar em casa, você não leu a Bíblia ainda hoje, mas você vai ler hoje quando chegar em casa, Lucas capítulo 1, você vai ver o nome Abias lá. Aí você fala, não, o pastor falou lá na igreja sobre isso. Então essas linhagens eram os sorteios. Então sendo que a linhagem de Abias dava exatamente no 8º grupo. Ou seja, Abias ia servir num grupo 8º. E daqui a pouco, isso eu sei que é confuso, mas daqui a pouco você vai começar a fazer sentido, vai clarear para você. Por que isso é importante? Essa organização foi crucial no serviço sacerdotal, porque ela se manteve até mesmo nos dias do Novo Testamento, até mesmo nos dias de Jesus. Então quando Lucas descreve, chegando os dias de servir a linhagem de Abias, Zacarias, que era o seu descendente, foi para onde? Foi para o templo, servir como um dos sacerdotes. Só que no dia que acontece o fato, que eu vou narrar para você que está lá em Lucas, você vai ler, eu vou narrar. Ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote, que entraria no Santo dos Santos. E a Bíblia vai dizer para a gente que ele não tinha o quê? Filhos, e ele já era de idade, e sua esposa também de idade. E quando ele foi servir no templo, no lugar lá que ninguém podia entrar, só ele amarrado por uma corda pela cintura, porque se desse ruim, tiravam ele de lá. Ele tinha um sininho amarrado assim, é bem interessante, né? Parou de fazer o sino, puxa a corda que o homem morreu. Diz que quando ele chegou lá, ele viu um anjo. E qual era o anjo? Vira para a pessoa e pergunta, qual é o anjo? Vamos ver se ele sabe ler a Bíblia. Hã? Quem falou Miguel errou. É Gabriel. Miguel é de guerra, Gabriel é de anúncios. Gabriel aparece para ele e fala assim, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Você que está orando por alguma coisa, continue orando, porque Deus ouve as suas orações. Suas orações foram ouvidas. A sua esposa conceberá, e ela dará luz a um filho, e você vai chamar ele de João. Aí a gente é ser humano, incrédulo. Ele olhou, minha mulher é velha, aquela coitadinha não dá mais nada.
Eu, velhinho, não dou mais nada. Não vai acontecer. O anjo falou assim: por que você falou isso, pensou isso agora? Vai ficar mudo, para parar de falar de besteira. Até que isso aconteça. Ele saiu de lá. O pessoal ficou doido. Está na Bíblia, gente. A Bíblia é o melhor livro de você ler. Ela é inteligente, ela é cômica, ela é profunda, é tudo. Ele saiu de lá mudo. Bem, se ele servia no 8º mês, agora volte comigo, no 8º período, no 8º grupo, e a gente sabe a ordem. A gente sabe que Abias serviu entre os meses de maio e junho, porque é diferente do nosso calendário. Então, se ele recebeu uma palavra que a sua esposa ficaria grávida, lembra que Isabel não ficou grávida sobrenaturalmente. O marido tinha que voltar para casa, certo? Concordaram comigo? Eu preciso desenhar ou vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então ele tinha que voltar para casa. Voltando para casa, concebeu sua esposa. Que mês possivelmente seria esse? Junho. Porque o homem vai para casa e a mulher fica grávida. Quantos sabem fazer conta aqui comigo? Nós estamos no calendário gregoriano para a gente entender. No dele, um outro calendário que eu vou mostrar a época. O calendário deles é diferente do nosso. Mas se ele volta em junho, faz a conta comigo. Junho, julho, faz comigo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para. Por que dezembro passou? Porque esse anjo, ele é o anjo das boas notícias. Ele aparece para Maria. A gente vai ver isso domingo que vem. Está fenomenal. Você não pode perder a nossa especial de cantata esse ano. O anjo fala assim: agraciada você foi entre as mulheres, Maria, porque você fosse escolhida para ser a mãe do Salvador. Ela: como será isso, se ainda sou virgem, não conheço homem nenhum? Ele falou: o que descerá sobre si é do Altíssimo, e você conceberá sobrenaturalmente. Maria fala com ele, né? A gente conhece as palavras de Maria com ele, diz assim: eis que você conceberás, Lucas capítulo de verso 31, e dará luz a um filho, o que chamarás pelo nome de Jesus. A mesma coisa que ele disse com João, ele disse: ele vai ter nome, o nome dele é Jesus, porque significa Deus salva. Maria responde com toda honestidade: como será isso? Pois eu não tenho relação com homens algum. O anjo explica, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, o qual Maria conclui: aqui está a sua serva, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Bem, que mês que foi esse? Dezembro. Vocês estão acompanhando minha mensagem, mês de dezembro. O anjo fala algo interessante para Maria. Maria, sabe aquela tua prima? Aquela encalhada que... não, foi isso que a Bíblia fala, não. Sabe aquela velhinha, aquela que não tem mais filho? Ela está grávida no 6º mês. Porque para você gerar um milagre sobrenatural, você precisa de ver alguém que já viveu um milagre sobrenatural igual o seu. Eu vou repetir. Você quer um milagre sobrenatural? Cola em quem já viveu um milagre sobrenatural igual o seu. Falou assim: vai ter com ela, porque você não está acreditando que vai acontecer com você. Sabe a sua prima? Ela também não podia ter filho. Vai lá e vê. E Maria foi até lá. E Maria falou: isso eu preciso de ver com os meus olhos, porque a gente não crê só no que Deus fala, a gente precisa ir lá olhar, né? A gente é meio Tomé. E chega lá, quando ela chega, Maria com a barriga grande, naquela época não tinha internet, você não postava, não punha, Isabel, perdão, obrigado minha esposa, punha foto: olha, eu estou grávida, que linda minha barriguinha. Não, nada disso, você tinha que ir lá ver, ninguém ficava sabendo das notícias. Maria corre para a casa de Isabel, quando ela vê de longe, ela já vê a barriga, eu acredito, mas ela chegando próxima, algo sobrenatural acontece. Diz que a criança que está no ventre de Maria, quem é? Ou de Isabel, quem é? João Batista. Ele pula, ele salta, ele grita, porque ele percebe que Maria está carregando o Salvador do mundo no seu ventre. E ela fala assim: eu senti a criança no meu ventre e pulou. Você foi agraciada, Deus te deu o Salvador, revelou para ela algo tremendo. Que mês que era esse? Dezembro. Se a gente fizer umas contas rápidas aqui, 6 meses, dezembro. Se tudo correu naturalmente, eu acho que sim, porque Deus fez as coisas de forma extraordinária. 3 meses depois nasce quem? Que mês que é? Não, dezembro, ele vai nascer em março, já fizeram a conta. 3 meses depois, março, abril, só para a gente não perder, guarda essa data, março, abril, João Batista nasce.
Se Jesus, Maria está ali grávida dele em dezembro, qual seria o mês no nosso calendário gregoriano que Jesus possivelmente nasceria? Setembro. Vocês são inteligentes, eu ia fazer a conta assim, vocês já foram lá. Setembro. Possivelmente no final de setembro, por isso que a gente coloca setembro, outubro, Jesus 9 meses depois nasceria. Sabe o que é lindo de tudo isso, queridos? É que dentro das festas mais importantes do calendário judaico, Deus envia um presente. Março, abril é o mês da Páscoa. Quem vem? João Batista, aquele que abriria o caminho do Senhor. 50 dias depois, é o que acontece, pastor Milson? 50 dias depois da Páscoa? Xarabacandará, vai ser que você esquecer. Deu susto. Porque o pastor Milson, ele vê assim, né? Ele é igual Tesla, tá assim, aí você pisa, ele vai, né? 50 dias depois, o que acontece? Pentecoste. Quem é enviado no Pentecoste? O Espírito Santo. E Jesus nasceu em setembro. O que era setembro? A festa dos tabernáculos. João 1,14. E o verbo se fez carne e tabernaculou, esta é a palavra, entre nós. Ele não habitou, ele tabernaculou. Essa é a palavra usada por João, porque João diz assim, ele veio em tabernáculo. Então a Bíblia já diz para a gente quando Jesus nasceu. Jesus nasceu em dezembro. A Bíblia até mostra quando ele nasceu, não fala o dia. Assim como a gente não sabe o dia que ele nasceu, da sua vinda, a gente não sabe o dia da sua volta. Mas assim como a gente também não sabe da sua volta, a gente pode ver os sinais da sua volta. A gente pode ver os sinais da sua vinda. Cristo está aqui. Os sinais da vinda de Jesus está aqui quando ele veio, por quando ele chegou a este mundo. Se Deus escolheu celebrar em festas, presentes, você acha mesmo que Deus se importa da gente tirar um dia por ano para celebrar o maior de todos os presentes que a raça humana já chegou? Você acha mesmo? Ah, pastor, o problema é o dia. O problema é o dia. Eu vou chegar lá, calma, me dá tempo. O importante, queridos, presta atenção, tem escrito aí, não é o dia em que Jesus nasceu, mas o fato que ele nasceu. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos falar dia 25 de dezembro agora. Quantos querem ir embora para casa ou querem aprender alguma coisa nova hoje? Já aprendeu alguma coisa nova hoje? Já aprendeu? Você pode argumentar na Bíblia quando é que Jesus nasceu com alguém? Se não souber, passa esse vídeo para elas, que elas vão para... Meu pastor explica aqui quando Jesus nasceu. Vamos lá, por que celebramos dia 25 de dezembro? Primeira coisa que você precisa entender, essa celebração surgiu, eu sei que tem mais detalhes, eu vou ser bem superficial, rápido, só para você entender. Quando cristãos procuraram dar significado santo a uma data que antes era marcada por festividades pagãs. Tudo aconteceu no século IV, queridos. No século IV houve uma conversão em massa de todo o Império Romano por causa de Constantino. E alguns deles não foi assim, voluntariamente, foram forçados. Agora o império adota o cristianismo como a única religião. Então de embrulho vem o quê? Um monte de gente, com todas as suas práticas. Só que Cristo veio para fazer santo todas as coisas, amém? Só que tinha ali festas que eles celebravam, que eram festas pagãs. Estava lá. Pessoa que eu não ia falar disso, eu não ia fugir, não vou fugir. Vou falar, eu sei da origem, mas eu quero te explicar algo hoje, que talvez vai dar um clique novo na sua mente. Então, embora sendo que Jesus não nasceu em dezembro, a igreja naquela época permitiu para desconectar algo que era feito nesse período, dia 25 de dezembro, que era uma festa ao sol. Sei tudo isso, tá? Eu sei tudo isso, já estudei, tá? Só que eles quiseram dar um novo significado. Diga comigo, dar um novo significado. E eles começaram então a permitir que Jesus fosse celebrado a sua festa, para tirar do foco o que eles estavam fazendo. Preste atenção, Agostinho, um dos pais da igreja, olha o que ele dizia. Se Agostinho disse isso, preste atenção, porque às vezes a gente quer argumentar, olha o que a história está dizendo. Não celebramos o dia por si, mas aquele que veio para nos salvar. O importante não é o dia. Eu já mostrei para vocês que eu sei o dia, muito sabe do dia. E nós estamos entendendo agora, começando a entender por que estamos celebrando 25 até hoje. Porque nós estamos dentro de um outro calendário.
O fato de Jesus não ter nascido em dezembro não diminui o Natal, queridos. Pelo contrário, celebramos o fato e não a data. Não adoramos o calendário, mas o Salvador. Não estamos trazendo para nossas vidas o paganismo, mas sim aquele que mudou todas as coisas, toda a história. Jesus é o centro, não é o mês, não é o dia. O problema que a gente tem muitas vezes, queridos, são as distrações do Natal. As distrações. O presente não são um problema. O problema é quando esses começam a substituir o presente de Deus. Por isso que eu disse no início, vamos preparar nossas casas, mas antes de tudo, prepare o seu coração. Olha o que diz Lucas 12:15, palavras de Jesus. A vida de um homem não se constitui na abundância dos bens que possui. Está projetado ali? Tá, glória a Deus, também acompanha lá em cima. A.W. Tozer disse o seguinte: tudo que conquista seu coração se tornará seu Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa época do ano. Não é com o dia, porque o dia eu vou te explicar ainda com mais detalhes aqui, mas é o que está acontecendo nesses dias. Permitir que os presentes tomem lugar. Outra coisa importante, mostra aí para mim árvores e as luzes, decorações. Tem foto? O pastor André não conseguiu não, vê se eu consigo. Pessoal em cima, pois, lá, eu consigo, pastor André, você não conseguiu. Aí, estou com medo da mídia. Então, é bonito essas árvores. Aí, pastor, essas árvores têm um problema nelas, o senhor sabe? Estudei também. Sei, vou te explicar também. Sei demais. Mas qual o problema? Vamos falar sobre isso. Não é errado de decorar a casa. O problema é você deixar o coração sem decoração nenhuma. O problema é o seu coração. Às vezes as casas estão enfeitadas, mas os corações estão vazios. Olha o que Martinho Lutero, porque tem muitos que querem discutir teologia. Então vamos lá, discutir com Martinho Lutero. Talvez aquele que é o reformador da igreja possa te ensinar alguma coisa. Martinho Lutero dizia o seguinte: ele usava as luzes da árvore de Natal. Jesus é a luz do mundo. Martinho Lutero soube entender que mesmo aquele símbolo tendo um outro significado bem diferente, ele conseguiu trazer e falou assim: deixa eu ensinar algo para vocês. A verdadeira luz do mundo não é essa estrela que está sobre essa árvore, embora essa estrela tenha um significado. Jesus foi anunciado por uma estrela. Ele é a luz do mundo. Ele é a verdadeira festa. Outra distração que nós temos é esse velhinho barbudo aqui. Quem é? Põe lá o Papai Noel. É, esse infeliz aí também. Isso aí tira muito, né? Os mitos culturais por trás da festa. Presta atenção, não há problema em conhecer um personagem cultural. O problema é cultuar esse personagem, que é o que acontece em muitos lugares. Nós não podemos deixar que substituir a verdade pelo mito. C.S. Lewis, um dos grandes escritores cristãos, dizia o seguinte: a verdade tem mais poder que qualquer encanto inventado. Jesus é mais poderoso. O que a gente não pode deixar é deixar que todo esse simbolismo que está envolvido dentro do Natal tome o lugar de Jesus Cristo. Nós não precisamos de destruir, queridos, as tradições. Podemos redimi-las, podemos restaurá-las, tornando assim uma oportunidade para apontar para Cristo. Eu estava explicando para uns irmãos, se você está numa cultura onde isso é comum, o que é mais fácil? De você pegar isso que existe nessa cultura e apontar para o verdadeiro significado dessa data, do que tentar mudar toda uma cultura que você foi inserido? Não vai dar. Eu dizia para as pessoas, nós que estamos nos Estados Unidos da América, a gente pode e deve muito bem usar os lugares ocultos que ainda estão dentro dessa cultura e trazer para Cristo. É por isso que muitos têm dificuldade com o Fall Fest que a gente faz na igreja. A gente faz o Fall Fest, a igreja está celebrando o Halloween. Não estamos celebrando Halloween. A gente está tirando as nossas crianças de uma festa de Halloween e trazendo elas para a igreja. Você estava aqui no último Fall Fest nosso? Eu estava na porta convidando as pessoas que saíam na rua para entrar dentro da igreja e conhecer o amor de Deus. A gente usa uma festa para atrair as pessoas para Cristo e ressignifica ela. Se é parte da cultura. Agora, o que eu acho uma besteira, você que me assiste do Brasil, é importar essa coisa que é difícil de tirar dessa cultura e ir para o Brasil. O que vocês foram levar Halloween para aí? Isso aí não faz sentido. Isso para mim é loucura, porque não fazia parte da cultura brasileira. A mesma coisa é brasileiro que traz festa junina para cá. Para quê, filho?
Já chegaram, pastor, vamos fazer uma arraial gospel. Eu falei, tá amarrado. Não faz, mas faz parte da cultura brasileira, mas não da nação pela qual Deus nos trouxe. Como estão entendendo? Já dei a resposta para quem estava pensando no arraiar do ano que vem, tá? Tô fora. Não vou arrumar mais uma dor de cabeça. Não vou confundir os nossos filhos para depois ensinar uma coisa para desensinar. Não, vou pegar o que tem nessa cultura e vou ensinar algo dentro dessa cultura de forma diferente. É esse o nosso trabalho, é ser inteligente. Já que está aí, olha a árvore, deixa eu te apontar sobre o que essa árvore pode significar, porque está em tudo que é lugar. Está em tudo que é lugar. O presente, queridos, que nós trocamos nas festas, nos dias, aponta para o maior presente. Você pode ensinar os seus filhos sobre isso. A luz que nós colocamos nas nossas casas aponta para a luz verdadeira. Você pode ensinar isso. A união familiar apontada nesses dias mostra para a união maior que aconteceu, que é Deus se unindo a nós que estava separado. Você pode usar isso. O que não podemos é permitir que essas coisas roubem o verdadeiro foco do Natal. Deixa eu trazer agora, queridos, algumas coisas importantes. Eu falei, eu preciso de tempo hoje. Talvez eu nem cubra a terceira parte da minha mensagem, mas isso aqui é muito importante. Porque agora eu quero começar a trazer argumentos para a gente pensar um pouco. Se nós vamos conversar com maturidade sobre isso, se nós vamos trazer esse assunto, e o meu objetivo aqui não é ofender ninguém, mas fazer com que você pense. Eu queria que você tivesse uma ideia séria sobre isso. A ideia de que não podemos celebrar o Natal, porque algumas das coisas envolvidas no Natal que nós temos, o dia, as coisas, as festas, são pagãs, tiveram origem pagãs. É verdade que certos elementos, como eu mostrei, eu sei, tiveram origem pagãs, mas eu estou tentando mostrar que a gente pode ressignificar. Porque se a gente for fazer isso, a pergunta que eu tenho para você que pensa assim: você mantém esse critério em todos os aspectos da vida? Esse critério está em todo lugar? Porque você não pode ser seletivo. Porque se você está tentando pegar algo que nós podemos transformar em algo bom, vamos ser coerentes em todas as outras áreas. Pastor, que áreas? Vamos lá. Quantos aqui nasceram em janeiro? Levante a mão. Janeiro, você nasceu em janeiro. Eu vou te pegar, não adianta você ficar, minha mão não levantou. Vou te pegar, você nasceu em um mês. Janeiro, você nasceu em janeiro? Levanta a mão assim, janeiro. Vamos lá, pastor Enos. E esse grupo está com ele. O seu mês é homenagem a Janus, um deus romano de portas, de começos, de transições, que representam duas faces, uma que olha para frente e outra que olha para trás. Pastor Enes, você nasceu nesse mês, é? Ah, mas você nasceu em janeiro. Você celebra o seu aniversário? Na verdade, eu nunca vi ninguém querer celebrar o aniversário mais que ele. Mas é no mês de Janus, viu? Eu fosse você, parava. Porque Janus, te mostrei. Quantos estão entendendo onde eu estou indo? Janeiro, para lá, beleza, vamos lá. Quantos nasceram os fevereiros? Cadê os fevereiros? Senhor, irmã, de 29. Vamos lá. O nome do seu mês vem de Fébroa, uma festiva de purificação pagã, que também está ligada a Frebus, um espírito deus da morte e purificação. Queridos, vocês estão começando a entender? Mas todos nós falamos, eu sou do dia 15 de fevereiro, viu? Meu presente, fevereiro, não esquece não, fevereiro. Quando você está falando fevereiro, é February. Só que ninguém está pensando nisso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque nós começamos a ressignificar uma data que outrora era pagã. Março, quantos são de marços aí? Cadê os marcianos? Olha os marcianos, só 2, 3 marcianos. Dedicado a Mars, o deus romano da guerra também. Era o primeiro mês do calendário romano antigo, marcado no início das campanhas militares. Gente, eu podia ficar aqui mostrando para vocês abril, não vou fazer mais, mas vocês já entenderam o recado, né? O meu mês é julho, sabe o quê? Reservado a Júlio César, o culto ao imperador. Olha que horrível. Horrível, todos os meses são horríveis. Mas nem por isso a gente deixa de citá-los. Mas agora eu entendi, até estou começando a pensar, não falar isso mais, vou falar agora, é diferente. July, October, não é a mesma coisa, querido. Nenhum de nós usamos janeiro
para adorar Janus. Nenhum de nós usamos Mars para adorar Marte ou Mars. Nenhum de nós usamos junho para invocar o culto a Juno. Não, a gente ressignificou. Mas deixa eu apelar um pouco mais, principalmente na língua germânica. A nossa é latina, mas na germânica, que é o que nós usamos neste país. Os dias da semana. Você sabia que os dias da semana aqui são de origem germânica? Quantos de vocês falam constantemente Thursday, quinta, né? Thursday, quinta-feira. Sabe que Thursday vem ao deus Thor, porque origem germânica, Thor, vem dele. Friday vem de freira. Quem já assistiu aqueles filmes Vikings, já deve ter ouvido falar nessa deusa freira. Então nosso culto de crescimento é no dia do culto da freira. Olha que horrível, pastor. Olha que horrível. Não deixa de vir Friday, porque a gente fala em português, né? Sexta-feira, né? Mas no inglês que deu origem, tudo isso, principalmente o germânico, que deu origem, é freira. Freira. E que tal Wednesday, que é quarta-feira, que é o que tem a ver com Odin, também outro deus dessas culturas. E eu pergunto, quando você vai trabalhar na quinta-feira, você foi cultuar Thor? Não, claro que não, pastor, que pergunta ridícula. Quando você faz uma viagem na sexta-feira, você está invocando freira? Não, de maneira nenhuma. Quando você diz, te vejo na quarta, você está dizendo, vamos fazer uma referência lá com Odin. Não, ninguém está fazendo isso. Por quê? Porque ninguém pensa nisso, porque o que determina o significado não é a origem que surgiu, mas o que ela significa no nosso presente hoje. É isso que significa hoje. Diferente, é um dia da semana, é uma coisa que não importa, é um dia do mês que não importa. Deixa eu ir mais profundo então. Deixa eu falar de aniversários então. Você sabia que a forma que nós celebramos os nossos aniversários tem cultura pagã dentro? Você não sabia não? A partir de hoje você está sabendo, então você está isento. Se você fizer, você está cultuando a coisas pagãs. O seu aniversário, está lá. Os egípcios celebravam aniversários associados às divindades e aos faraós. Os gregos colocavam velas nos bolos como oferenda a deusa Artemis. E o círculo iluminado dela representava a lua. O sopro era visto como um pedido. Por isso que as pessoas, faz um pedido. E lá, não vou soprar mais vela, pastor, acabou, está amarrado. Se você fizer isso, desculpa falar, você está sendo um tolo. Porque hoje não significa, mas eu estou te mostrando que a origem é pagã. É isso que eu estou tentando te mostrar. Mas nem por isso você desassocia isso da sua vida. Opa, agora desceu amargo, né? Está na sua vida todos os dias. Ninguém deixa de celebrar aniversário por causa disso. Ninguém acredita que assoprar velas é ritual pagão. Ninguém pensa que Artemíris, quando está lá cantando parabéns para você. E tem gente que ainda até põe o rato, né? Que já sabe também o que significa, né? Você não sabia não? Vem para o aniversário que eu vou te ensinar. Isso aí é invocação a demônios. E a gente está lá, não vou fazer porque eu estou na casa do Senhor. A gente fala, é santo, que hora, aleluia. A gente não fala aquilo que a gente já sabe. Porque a gente ressignificou. O bolo que hoje celebra a sua vida. A vela que representa hoje é a alegria, não a invocação espiritual. Toda a simbologia antiga desapareceu, porque hoje significa algo diferente. Vamos ser mais profundo? Vamos? Vamos lá, já que a gente está aprofundando e tirando todos esses mitos, essas manias de achar coisas que poderiam ser santas e é tudo pagão. Todo mundo que tem uma nota de dólar aí joga fora agora. Porque a base da nota dólar tem símbolos lá nela, pagão e ocultismo. Não acredita não, pega a nota de $1 que é a base de todas. $1 é a base de todas. Primeira coisa que você vai ver é uma pirâmide e um olho que tudo vê. Mas você não deixa de receber $1 de jeito nenhum, querido. Se o dólar cai no chão, você já dá um jeito de pisar, finge assim, e abaixa e pega, e põe no bolso. Então se você for manter um critério que tem coisas e símbolo pagão, seja criterioso em tudo. E você vai descobrir, pode aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. Você vai descobrir que a oração de Jesus em João 14:17 vai ter que funcionar. Porque se Deus quisesse que a gente não tivesse, nós teríamos que sair do mundo.
Porque tudo nesse mundo está assim. Se você mora numa casa, você não sabe se naquela casa antes já teve ocultismo. Se você vai para um hotel, você não sabe, eu oro por tudo. Então é isso o segredo, orar por tudo. Você não sabe se o carro que você tem era usado para coisas rituais. Você não sabe. Eu duvido, gente, eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Se você ganhar uma casa, e depois de um tempo, a casa de 3 milhões de dólares, quando você recebe essa palavra? Aí depois de um tempo, alguém entrar lá e falar assim, olha, essa casa aí, antes aí, tinha ritos pagãos terríveis. Você sairia assim, não vou estar nessa casa mais, está amarrado. Duvido. Vocês estão entendendo? O diabo está tentando arrancar de você uma celebração importante, tentando enganar você, dizendo não faça isso, porque se você for crescer criterioso, você vai ter que tirar isso tudo da sua vida. Tudo. O que eu quero te mostrar é o seguinte: você pode pegar aquilo que tinha um símbolo horrível e trazer um novo significado. Você me permite apontar para um símbolo horrível sem você se escandalizar? Você me permite mostrar para você um símbolo que vai chocar alguns, porque é horrível, mas que hoje você não tem vergonha dele? A cruz. Olhe para aquela cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele era o maior símbolo de vergonha da história. Aquele símbolo era um símbolo de quem fosse colocado ali era tido perante todos como um perdedor. Mas Jesus pegou um símbolo de destruição, de morte, de dor e de totalmente tristeza e trouxe para ele o maior de todos os símbolos do qual você se orgulha. Ninguém que carrega uma cruz no peito diz, essa cruz é uma vergonha. Essa cruz é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, porque você está aqui hoje. Então a gente pode ressignificar, porque quando você perde um símbolo é muito difícil de resgatá-lo. Por anos a igreja brasileira, deixa eu falar com você, igreja brasileira, eu amo o Brasil, Deus sabe meu coração, um dia eu quero ser um ensinador aí para pastores no Brasil. Por anos a igreja lançou televisão do diabo. O que o diabo fez? É minha, então me dá. E tomou conta da televisão brasileira. Guitarra, bateria do diabo, então traz para cá que eu vou usar nos meus cultos. A igreja teve um trabalho enorme para começar a resgatar o que entregou nas mãos do diabo. Então pare de besteira. Pare de besteira. Pare de achar que nesse mundo sim tudo é do maligno. Jesus falou isso. Mas a gente pode resgatar com um símbolo totalmente diferente e trazer luz para o que antes estava obscuro. A gente tem um símbolo que a gente sabe que é a aliança de Deus com o homem e que foi tomado pelo inimigo e é usado. E hoje, se a gente vê a cor do arco-íris, a gente fala assim, eu não vou usar, isso é horrível, isso é do diabo, isso é isso. Queridos, a gente precisa de resgatar isso. A gente precisa de trazer para nós e falar assim, quem fez isso aí foi Deus. Não é com esse intuito que vocês estão querendo trazer, não. Porque se você entregar o Natal na mão do diabo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Em nome de Jesus, na minha geração isso não vai acontecer. Eu não vou entregar para ele, porque senão ele vai destruir uma imagem importante. O ponto é lógico. Não é coerente rejeitar o Natal por causa de algumas ligações pagãs remotas com tradições pagãs antigas, sem que qualquer uma dessas coisas que nós temos no nosso dia a dia também sejam removidas. Teríamos que mudar o mês do calendário, redefinir os dias da semana, abandonar aniversários, nunca mais soprar vela, nunca mais usar aliança no dedo, que também isso aqui tem origem pagã. Olha que horrível. Tanta coisa que a gente ia ter que tirar da nossa vida, querida. Parar de decorar as casas com flores, porque também tem paganismo aí. Quem gosta de flor nas casas? Culto pagão. Vocês estão entendendo? Não dá para ir nesse caminho. Vocês vão ficar loucos. É mais fácil ressignificar na luz da palavra de Deus. Entenda a verdade, igual eu mostrei para vocês. Eu sei que Jesus nasceu em dezembro, mas se essa cultura celebra dezembro, eu vou usar essa data para anunciar o maior de todos os presentes que a humanidade recebeu. Ninguém precisa fazer isso, porque Cristo não vive na superstição, ele vive no propósito. Ele não teme os objetos, ele santifica o uso deles. Leia comigo 1 Coríntios 10:31, se você puder. A gente já está concluindo, eu não vou ter que continuar, eu tinha tanta coisa para mostrar. Eu falei, eu vou parar aqui, porque vocês já estão entendendo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Paulo fala isso num contexto de Corinto, que é uma das cidades mais pagãs que existiam, e de pessoas que estavam discutindo se deveriam comer comidas que estavam sendo entregues em certos mercados, e depois eram cultuadas a deuses pagãos e depois vendidas no mercado, e eram carne. As pessoas falavam: não vou comprar porque eu sei que isso aí veio lá daquele templo lá, que é sacrifício a ídolos. Paulo fala assim: você ora e come, meu amigo, vai lá, para com essa besteira. Eu nunca vi ninguém chegando na frente de um restaurante chinês, na hora que vai entrar, vê lá o Buda está amarrado: não vou comer. Se você está com fome, você entra mesmo e fala assim: orando aqui, meu amigo, sai fora todas essas coisas. A gente tem que deixar de ser menino e entender que é impossível. Você não sabe se a roupa que você está usando, o sapato que você está usando, tudo isso teve origem pagã ou pessoas más por trás. Jesus disse em Mateus 23:19: o que é maior? O altar ou a oferta? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Nunca o objeto vai ser maior que o altar de Deus. A sua vida está no altar? Então você pode santificar tudo. O hotel que você entra, a casa que você está, o carro que você dirige. Sabe, queridos, nós podemos santificar tudo, porque somos santos no Senhor, e parar com essas coisas tolas. Eu queria mostrar sobre a história bíblica, mas eu vou pular isso aqui tudo. Quero concluir essa mensagem. Acho que vocês já entenderam o que Deus quer nos mostrar. O Natal não é apenas uma data, queridos. É um chamado à reflexão. O que aconteceu nesse mundo desde aquele dia que os anjos anunciaram? Mas pastor, a Bíblia não manda a gente celebrar. Tem certeza? Os anjos vieram e disseram: gozo, regozijem-se, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Deixa eu te dizer algo muito profundo que você não percebeu que está na Bíblia. Não só devemos celebrar na terra, o céu celebrou a vinda de Jesus. A terra foi enviada a celebrar, porque o céu já estava celebrando o dia que o Verbo se fez carne. Está na Bíblia assim. Celebrem, regozijem, vá lá ver. E os pastores saíram correndo para ver a criança na manjedoura. E diz que eles celebraram a vinda do Senhor. Não está na Bíblia o primeiro aniversário, está assim: quando ele veio, eles celebraram a vinda. Agora, culturalmente era diferente do nosso. É isso que a gente não está entendendo. Mas se eu sei que ele veio, eu quero fazer como os anjos mandaram aqueles pastores fazer. Celebre a vinda dele. Celebre o fato que ele veio ao mundo. Celebre o fato que ele esteve entre nós. Quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria, lembra disso? E hoje o diabo está tentando fazer que não haja lugar para Jesus no seu coração. O diabo está tentando fazer que não haja lugar para Jesus na sua casa. O diabo está tentando fazer que também você rejeite a Ele. Mas nunca podemos rejeitar o maior presente de Deus. Deus quer que você receba, não com significados pagãos, mas com significados de que verdadeiramente é Cristo. Ressignifique esse dia e celebre a vinda dele. As casas podem estar cheias de decorações, mas também podem estar corações vazios. E o meu objetivo é conectar com essas pessoas e falar assim: sua casa está tão linda, mas será que está tudo lindo aí dentro também? E mostrar para elas que Jesus veio ao mundo e que a razão do Natal não é o Papai Noel, não é as árvores, não é as luzes, não é os presentes. É o Salvador do mundo que veio. Jesus se fazendo carne, habitando entre nós. Ele pergunta: nesse Natal há lugar para Jesus no seu coração, ou você vai continuar com os preconceitos? Você vai permitir que na época que você vive, que é totalmente diferente do que foi o início, você entenda que você pode usar essa data como uma oportunidade para abrir a sua vida para Jesus e deixar Ele reinar? Ah, pastor, Ele reina todos os dias. Mas você pode usar isso para contextualizar com outras pessoas. Esse é o ponto. Muitos passam o Natal, dezembro inteiro, buscando o Espírito no Natal, nas compras, nas músicas, nos encontros familiares. Mas o verdadeiro Espírito do Natal não é algo que você encontra, mas é alguém que te encontra. Feche os seus olhos, com a sua cabeça, deixa eu orar por você. Cristo veio ao seu encontro antes mesmo de você saber procurá-lo. Eu quero orar que essa semana seja vivida com um coração limpo. Preste atenção que nós não vamos celebrar nem mesmo na igreja dia 25 de dezembro, porque para nós o que importa não é o dia, é quem veio. Na nossa igreja todos os anos nós celebramos em dias diferentes,
Porque para nós o que marca não é o dia, o que marca é quem veio. E se nessa cultura é usado para isso, a gente vai usar esse dia para ganhar o nosso vizinho, o nosso amigo, colega de trabalho, e trazer eles para receber uma palavra no coração. Talvez é o único dia que ele iria, porque ele fala, é um dia que eu vou na igreja. E quem sabe naquele dia Cristo passe a reinar e governar sobre a vida delas. Nós queremos ensinar que o Natal não é uma data para comemorar, mas é um estilo de vida para ser vivido. Que Cristo não está apenas para ser lembrado, mas para ser entronizado. Por isso que para nós não é só um dia, sim, é todos os dias nós celebramos a Cristo. Mas principalmente nesse dia, que nessa cultura, nosso intuito é levar a luz do mundo. E que eles possam conhecer o Senhor. Pai, eu oro por essas pessoas que me ouvem, que me assistem. Espírito Santo, eu não consigo fazer o que o Senhor pode, que é desmontar às vezes lutas espirituais, conceitos que está dentro delas. Pai, eu as respeito, eu as entendo. Eu oro, Pai, que dentro dessa luz do que foi falado hoje, o Senhor possa mostrar, ó Deus, um caminho de harmonia, para que eles possam entender que podemos sim utilizar, como utilizamos tantas outras coisas, com intuitos ruins que originalmente foram criadas, com um propósito totalmente diferente hoje. Eu oro que a partir de hoje, Senhor Jesus, pelo menos um espaço para o contraditório seja aberto. E que a partir de hoje, Senhor Jesus, quem sabe, mais lares venham a se abrir para o verdadeiro motivo do Natal, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe. Te vejo domingo que vem, se Deus assim permitir.